Fala galera, como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde em casa, se cuidando? É isso aí, pessoal. Gente, todo mundo tranquilo em relação às atividades das últimas semanas. Nós entramos em um conteúdo novo aí, o beisebol. Se tiver alguma dúvida, que é normal que tenha, pode estar encaminhando para a gente. Se as atividades já estiverem prontas, manda para a gente aí pelo WhatsApp ou por e-mail, beleza? A gente faz a correção, responde vocês e já guarda as atividades aí para comprovar que o trabalho tem sido feito e vocês têm correspondido. Gente, na semana passada nós falamos um pouco sobre a história do beisebol, né? A função e o nome dos jogadores, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho das regras do esporte, né? O beisebol, ele não é um esporte tão popular nas escolas, não é um esporte assim que faz parte da cultura escolar. São exceções os alunos que conhecem, né, o beisebol. Então, como hoje a gente vai falar de regras, e regras é sempre um assunto maçante, né, porque são várias, sempre aquilo que pode, que não se deve fazer dentro de um jogo, mas é algo muito necessário, né? Quando se trabalha o esporte, né? Porque se não tiver regras também não tem jogo, e é assim na vida também, né? Qualquer local que a gente vai, a gente precisa respeitar as regras, senão vira bagunça. É assim na nossa casa, é assim na escola, é assim no trabalho, quando vocês forem começar a trabalhar, em qualquer lugar. É necessário respeitar as regras. As regras também colocam a gente numa posição de igualdade, né, entre nós e os adversários. Quando alguém quebra as regras, né, para tirar vantagem de alguém, ele está fazendo algo errado, né? Essa pessoa aí está faltando com a ética e com respeito com o seu adversário, né? Bom, falar um pouco sobre as regras, vou procurar ser o mais rápido possível, tá? Mais para a gente entender como funciona o processo do jogo, porque é um jogo que é carregado de detalhes, tá? Cada partida possui 9 innings ou 9 entradas, não havendo um tempo definido. O beisebol ele não é que nem o futebol, por exemplo, que nem o basquete, né, que se tem um tempo para se jogar, né, e quem chegou com mais pontos até o final do jogo ganha. Não, o beisebol não é assim. Tem jogo que pode durar 1 hora e meia, né, tem jogo que chega a 6 horas. Né. Ele é definido pelo inning. O que é um inning? É a entrada, né, dos atacantes, né, no caso o rebatedor, no jogo, né? Cada time tem um direito a 9 innings, 9 entradas, né, de atacantes. Tá? Dentro do jogo, dentro do campo, são 9 jogadores de defesa e um atacante, um adversário. É mais ou menos 9 contra 1. Tá? Ou, de repente, dependendo da situação do jogo, ele pode se tornar até um 9 contra 4. Tá? A gente vai explicar mais ou menos para que vocês possam entender. O inning é um tempo que um time assume o ataque. Tá? Como eu já falei, quando um atacante, né, no caso, um rebatedor, ele está ali com um taco de beisebol, ele está fazendo um inning. Tá? Após ele rebater, ele vai ocupar a primeira base, né? Se no caso ele conseguir ser mais rápido que a defesa do outro time, né? E dependendo da força com que ele colocar na rebatida, ele consegue fazer até uma volta inteira, né? Vou recapitular aqui. Dentro do jogo, dentro do campo, existem 4 bases, né? Existe a base onde o jogador está e aonde ele deve voltar no final, que se chama home plate. Existe a primeira base, a segunda e a terceira base. A quarta é o home plate, onde ele está e aonde ele deve voltar. A bola vai vindo do arremessador, do pitcher, né? O rebatedor vai ter que rebater essa bola. Vamos supor que ele correu, ele consegue chegar na primeira base.
sem que o time adversário tenha pego essa bola e alcançado a primeira base antes que ele. Se isso acontecer, ele é eliminado. Ele correu, chegou na primeira base. Então vem o próximo atacante, que é do time dele, né, e pega o taco ali. Então aquele time fez o segundo inning, a segunda entrada. Então, vocês entenderam? O inning, então, é a entrada de um rebatedor, de um atacante no jogo. Tá? Enquanto um jogador estiver na primeira base, o outro vai estar com o taco do beisebol na mão. Fez um. Então, ali no caso, já são 9, né, 9 jogadores de defesa contra 2. O que está no taco, né, e o que está na primeira base. Se isso se repetir, né, o rebatedor ali consegue dar uma rebatida, né, que foi uma certa distância. Quem está na primeira base tenta correr até a segunda ou as outras. Quem está no taco vai para a primeira e é feito um novo inning, né? Então, uma nova pessoa para pegar aquele taco ali, entendeu? Então, já são uma pessoa na segunda base, um na primeira e aquele ali que acabou de chegar, que está com o taco na mão. Então, esse time aí já fez 3 innings. Deu para entender? Então, ali no caso são 9 contra 3. Se isso se repetir, vai ficar um na terceira, um na segunda base, um na primeira e o outro inning. Então, se torna ali 9 contra 4, tá? Mas isso não é algo assim que é uma regra no jogo, que tem que acontecer, tá? Se de repente um jogador for rápido, né, ele pode chegar, sair do taco e já ir para a segunda base ou ir para a terceira. Ou se ele de repente conseguir fazer um home run, que é a jogada quando um jogador rebate a bola e a bola vai para fora do estádio, né, ele consegue já dar todas as voltas e marcou o ponto para a sua equipe. Não precisa ficar parado em nenhuma base. Deu para entender? Se não deu, você volta essa parte da explicação e ouve de novo, beleza? A equipe que entra como defesa, dono da casa, sempre que tem um jogo, os donos da casa, né, não é que nem no futebol que joga moeda para cima, né, ou que nem no basquete que o juiz joga a bola para cima e o jogador tem que puxar a bola para o seu lado. Não, é sempre definido assim: o dono da casa vai para a defesa e o time visitante vai para o ataque. A equipe que entra como defesa, primeiramente tem os 9 jogadores em campo, enquanto a equipe que entra no ataque começa com 1. Isso eu já expliquei. Todos os jogadores do time assumem o posto de batedor, seguindo uma sequência pré-estabelecida, né? Então, aqueles 9 jogadores que estão ali na defesa, se eles não forem substituídos, porque um time ele pode ter até 25 jogadores, né? No caso, seriam 9 no jogo e 9 mais 16, né, dá 25. 16 jogadores no banco de reserva. Se nenhum daqueles ali que está em campo for substituído, da defesa eles passarão a ser os atacantes. Todos eles passam a ser o rebatedor depois, tá? E no caso, todos aqueles que começam rebatendo a bola, todos aqueles que são atacantes, depois saem dali e vão para a defesa quando isso for trocar, tá? Quando o batedor não conseguir completar as 4 bases em uma só jogada, um outro jogador de seu time entra como batedor para que ele retorne da base onde parou, né? Isso eu já expliquei. Não há empates no beisebol. Vão sendo adicionadas novas entradas até que haja uma diferença de pontuação, né? Se de repente chegou lá no final, cada time fez as 9 entradas, 9 innings, tá? A partida está no mesmo placar. Então são feitos novos innings, né? E quando um time consegue abrir uma vantagem sobre o outro, então o jogo se dá por encerrado. Quando o arremessador lança a bola, a função do batedor é rebatê-la e percorrer as 4 bases que compõem o campo, até que algum jogador da defesa consiga devolver a bola para algum dos jogadores que guardam as bases, tá? Então vamos lá.
Dentro da defesa, existem ali os jogadores de base, né? Cada um vai estar responsável por proteger uma base, tá? Não tem assim uma distância, uma posição definida, né? De que cada jogador deve estar da base. Não existe isso. Eles que decidem, né? E entre eles e o técnico deles, eles vão decidir a melhor estratégia, né? Para ele se organizar dentro do campo, né? Então vai ter os jogadores responsáveis pelas bases, vai ter os jogadores interbases, que são aqueles que ficam entre cada base, né? E vai ter também os jogadores que são chamados de jardineiros, que são aqueles que ficam lá no fundo, tá? Para quando essa bola for rebatida para muito longe de uma forma forte, né? Se, por exemplo, esses jogadores conseguir pegar a bola sem que ela caia, né? Automaticamente aquele rebatedor é eliminado, aquele jogador que rebateu. Se ele rebateu a bola, né, jogou para bem longe e algum jogador pegou a bola no alto, seja ele o jardineiro que fica lá no fundo ou outro jogador da defesa, aquele jogador é eliminado. Se 3 jogadores forem eliminados do ataque, né, por algum erro, de repente na hora da rebatida, né, ou se de repente ele rebateu, né, correu para a base e um jogador da defesa conseguiu chegar naquela base segurando a bola antes dele, então aquele jogador é eliminado, né? Se 3 forem eliminados, né, aí o time que está na defesa passa para o ataque e quem estava no ataque vai para a defesa. Beleza? Deu para entender? Como que um jogador pode marcar o ponto, né? Como já expliquei, né? Rebate a bola, né? Vai para a primeira base. Conseguiu percorrer todas as bases, chegou no home plate novamente, né? Da onde ele saiu, marca um ponto para sua equipe. E como que o jogador ele pode ser eliminado, né? Já expliquei também, né? Aliás, dei algumas... falei somente sobre algumas formas, né, de como esse jogador pode ser eliminado. Se essa bola for rebatida, a defesa pegou a bola no alto sem que ela caia, aquele jogador é eliminado. Se essa bola for rebatida, um jogador pegou essa bola, né? Vamos supor que ele o jogador atacante rebateu, correu para a primeira base. Enquanto ele estiver correndo para a segunda, ele não pode chegar, né? Enquanto ele estiver no meio do caminho, indo da primeira para a segunda base, se algum jogador da defesa pegar essa bola, né, e jogar para um jogador que estiver mais próximo da segunda base, e esse jogador pegar a bola e colocar o pé em cima da segunda base, então aquele jogador que estava correndo ali do ataque é eliminado, tá? Se um jogador da defesa, isso é a segunda forma, a terceira forma eu vou falar agora, tá? Se um jogador da defesa pegar a bola, né, e antes que o jogador atacante consiga chegar na base, ele pegar essa bola e encostar, né, tem que ser na mão que está com a luva, tá? O jogador da defesa pegou a bola com a luva, né, todos os jogadores de defesa jogam com luva, pegou a bola, né, com a luva e encostou no jogador atacante, ele consegue eliminar o jogador atacante também, tá? Pessoal, basicamente isso. Entendendo isso, já é possível uma partida, tá? Já é possível fazer um jogo. Existem aí alguns equipamentos que são obrigatórios, né? O boné, né, para os jogadores que estão no ataque e na defesa, né? Com exceção para os jogadores que estão na defesa. O jogador que está no ataque, que está com o bastão, ele tem que usar o capacete, tá? Alguns outros
itens obrigatórios é a luva, para quem está na defesa, né? O bastão, não tem como fazer o jogo sem um bastão, né? O capacete, já falei, o jogador que está no ataque, rebatendo. Todos eles têm que estar com uniforme, né? Assim como qualquer outro esporte, uniformes iguais. Chuteiras, por ser um jogo feito em campo, né? Isso vai impedir aí algumas lesões, algumas quedas, tá? E tem um equipamento próprio do receptor, do catcher, tá? Ele vai ter que usar a luva, a máscara, né? O capacete, protegendo o rosto e a cabeça, o protetor peitoral, a caneleira, né? E o protetor genital, tá? Bom, algumas regras, né? Para a gente finalizar aqui, vou falar sobre algumas regras para o arremesso ser feito, tá? A pessoa que está arremessando, o objetivo dele é eliminar o rebatedor, tá? Eliminar através dos próprios arremessos. Como que ele pode fazer isso? Ele precisa fazer 3 strikes. O que seria um strike? É jogar essa bola de forma correta, né, de forma que o catcher, o receptor, consiga encaixar essa bola na luva. Acontecendo isso 3 vezes, né, ele elimina o rebatedor. Tá? Se isso se repetir por mais 2 vezes, o time dele vai para o ataque. Entendeu? Existe uma área imaginária que é chamada zona de strike. Né? É basicamente a mira do arremessador. É entre o peito do rebatedor e o joelho. Se ele conseguiu jogar a bola nessa altura e o catcher segurar, então foi um arremesso bem sucedido. Tá? O rebatedor, por sua vez, ele tem que rebater essa bola, né, e fazer com que ela chegue o mais longe possível, né, ou dependendo da estratégia do time, né, ou do rebatedor, rebater essa bola para que alguém do time dele ou ele mesmo consiga percorrer as bases. Tá? Bom, galerinha, é isso. Tá? Deu para entender mais ou menos? Leiam o texto, tá? Assistam esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, volta, pausa, volta, ouve de novo e assistam o jogo para a gente entender um pouco melhor esse esporte aí que é novo. Beleza, galera? Novo pra gente, né? Um abraço, fiquem com Deus, façam as atividades. Está bem tranquilo a atividade, né? Eu peço para vocês basicamente escrever o que vocês entenderam. Não é copiar o texto, tá, gente? Escreve o que vocês entenderam, né? E é isso, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês.